E aí, turma, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Vamos dar uma olhadinha aí no que a mídia tá falando sobre essa representação do Verdão aí, a chegada de Abel Ferreira no CT, como o time tá se comportando e sobre as possíveis chegadas de reforços aí para essa temporada. Já vamos estrear no Paulistão, então foco total na temporada aí. Vamos tentar fazer esse Paulistão aí uma mescla de garotos da base, colocar alguns do Profi, para deixar o elenco principal mesmo descansar, porque a temporada vai ser bem longa. Se liga aí comigo no vídeo, daqui a pouco eu volto, beleza? Vamos lá. Olhando por aqui mesmo, tá? Se apresentou aqui e está em São Paulo. Nada de viagem não, segundo a tia. Traz números aí pra gente na tela. De Jorginho e Andréas Pereira na atual temporada. Dois alvos aí deste mercado do Palmeiras, forte e com nomes de peso. O Jorginho no Arsenal, 18 jogos, 10 como titular, 51,8 minutos por jogo, nenhum gol, nenhuma assistência, 3,4 posses recuperadas por partida. Já o Andréas Pereira no Fulham, em 19 jogos, 16 como titular, 67,3 minutos por jogo, são 2 gols, uma assistência, 3,6, posses recuperadas por partida. Tonhão já aqui com a gente, inclusive, para falar como andam as conversas com estes dois aí e como anda o Palmeiras também se movimentando ainda no mercado. Tudo bem, Tonhão? Bem-vindo, amigo. Tudo bem, Glaucio. Prazer estar com vocês de novo. Com o Jailson, pedindo para aumentar um pouco o nível do programa. Então hoje está alto nível aqui. Exatamente. Hoje a gente monta aqui um time de basquete, ó. Mas assim, o Palmeiras... Sempre precisa de um armador menorzinho, exatamente. Tá, Fê? E aí é você, aquele cara... Ligeirinho. Tanto, bem tanto. Mas vamos lá, o Palmeiras hoje apresentou a Sporting Bet, sendo a nova patrocinadora master no lugar da Crefisa. Fizeram, né, toda uma homenagem para a Crefisa, né? Levaram todos os troféus que o clube ganhou durante esse período, tanto na base quanto no time profissional. E depois vieram apresentar, então, 100 milhões de reais fixos durante 3 anos. Cada ano tem 100 milhões de reais. E o Palmeiras ainda pode ganhar 70 milhões em bônus, atingindo metas. Então pode chegar a 170 milhões em um ano apenas com esses valores. E aí a Leila Pereira deu uma entrevista para os jornalistas, falou muito. E já teve até desdobramentos que a gente já vai trazer em instantes, porque o Dudu não gostou muito do que ela falou, né? Então, daqui a pouco a gente vai trazer, mas vamos começar então falando do mercado. A Leila falou sobre Jorginho, disse que não é bem assim, não é assim como os empresários estão falando, que já chegou ofertas ao Palmeiras. E sobre o Andréas Pereira, ela deu uma declaração engraçada, a gente vai escutar, falando sobre a pressa que o Palmeiras tem, mas que talvez não seja a mesma que o clube inglês tenha. Estamos conversando. E se chegarmos a um valor que seja bom para o Palmeiras, para o atleta e para o Manchester, ok, mas por enquanto não tem nada decidido. Mas houve uma proposta assim oficial. Para o Palmeiras é significativa, para eles não. E como eu não tenho pressa, vamos continuar conversando. Eu não fiquei feliz com o desempenho do Palmeiras. Não fiquei. Tá? Saímos muito rapidamente da Copa do Brasil, da Libertadores. Por mais que as pessoas achem que eu sou muito dura, mas eu observo, eu ouço pessoas com credibilidade e eu mudo sim. Então nós mudamos esse ano, 2025, nós seremos mais agressivos, não é? Estamos em busca de atletas, como vocês viram, atletas prontos. O meu trabalho no Palmeiras é cobrar. Pressionar. Mas às vezes a coisa não vai na velocidade que eu espero. Você sabe que isso é uma das grandes diferenças do mercado corporativo para o futebol. As coisas não acontecem tão rapidamente, sabe? Então nós temos interesse sim nesse atleta. Eu gostaria que a coisa evoluísse com mais celeridade, mas não depende só do Palmeiras. Quanto ao Jorginho, não foi oferecido, eu não vou falar em hipóteses, né? É bem por aí, né? Então ela fala sobre o Vitor Reis. O que ela falou foi: não recusamos a oferta, mas sim estamos negociando e que os valores não são tão distantes entre o que o Palmeiras quer e o que o Manchester City quer. Então pode ser que tenha realmente a negociação, mas eu acho que não vai ser para agora, deve ser mais para frente. E sobre o Andréas é isso, a oferta continua lá, mas o Fulham não tem a menor pressa de responder até agora. A pressa que ela tem no Andréas Pereira é a pressa que o City tem no Vitor Reis, e aí, entendeu? Inversão de papéis. Então mas é muito legal como ela coloca isso, né? Porque ela, como empresária, assume um clube e aí ela traz essa visão
de negócio mesmo, e o que ela diz, aqui existe uma pressa que não necessariamente nos negócios existe, para que isso aconteça, para que o resultado apareça e tal. E essa questão do investimento, durante esse tempo, a forma como ela investiu no Palmeiras funcionou para a formação da equipe, para que o Palmeiras fosse vencedor. Ela viu que agora precisa mudar um pouco esse perfil e não há problema nenhum que agora ela vá ao mercado de forma mais agressiva. Ela já falou em outras entrevistas, quando perguntada de Botafogo investindo e o time que montou, ela fala, isso é ótimo, que puxa todo mundo. Então, eu acho que ela vai muito nessa linha, né, Fernando, de mudar o seu perfil no mercado também, agressiva agora, mas olhando de fato o que ela tem em volta nessa realidade do futebol brasileiro. O sarrafo tá lá no alto, né? A concorrência, a agressividade do Botafogo na última temporada, a gente debatia sobre isso, né? Em outros momentos. Nome e sobrenome. O Sport Center, John Textor, né? Ele de fato foi um cara que trouxe uma agressividade maior para o mercado. E o importante é, o Palmeiras pode fazer esse tipo de movimento. Ele arrecada muito. Ele reconstruiu à sua maneira essa parte financeira, tem um novo patrocinador fortíssimo, então ele pode investir mais. Ele pode, por exemplo, chegar no Fulham e oferecer 25 milhões de euros para tentar a contratação do Andrés. Eu acho que ela está sendo muito verdadeira e correta nesse movimento, porque o Palmeiras de fato precisa elevar o seu nível, até contando com a saída do Estevão, que é um jogador de fato assustador, né? Com 17 anos, tudo que ele consegue mostrar nessa equipe do Palmeiras. Acho que ela foi muito sincera na coletiva, a questão do Vitor Reis, o Jailson foi perfeito, a pressa que o Manchester City tem não é a pressa que o Palmeiras tem para vender, porque quer utilizar o atleta no Super Mundial, só que ele é um jogador com prazo de validade no Brasil. Ele é muito acima da média, já mostrou isso aqui no Palmeiras, e se for uma venda de 30, 40 milhões de euros, é uma venda histórica. Ele se tornaria um dos 5 jogadores mais caros da história do futebol brasileiro, saindo daqui, e o defensor mais caro. Para um zagueiro, né? Para um zagueiro. Acho que isso reforça ainda mais o trabalho de base de desenvolvimento das joias do Palmeiras. Sobre o Jorginho, a gente também tinha achado que era estranho, porque não era uma prioridade do Palmeiras ter um primeiro ou um segundo homem de meio campo, está muito bem servido ali no setor. Agora, o Andrés é necessário. Acho que o Andrés seria um reforço certeiro, só que às vezes é melhor ter paciência em uma negociação. Esperar um pouquinho mais, às vezes essa negociação pode desenrolar e ele seria de fato uma contratação impactante, joga muito, versátil, para tomar conta desse meio campo. Tonhão, Dudu e Rony, outra coisa que deu xixo aí na fala da Leila também. Bastante, né? Porque a Leila fez questão de mostrar que estava entalado na garganta dela toda a história do Dudu do ano passado, dele não ter se recusado a sair depois de ter tudo certo com o Cruzeiro. E sobre o Rony, ela basicamente falou, Rony, seu ciclo acabou, mas se você não se acertar com ninguém, você fica aqui de portas abertas para continuar no Palmeiras. Vamos ouvir o que ela falou, então. Olha, é uma situação completamente diferente, tá? Nós fomos muito claros com o Rony, tá? Mas se ele preferir ficar no Palmeiras, ele é atleta do clube. Ele vai continuar em nosso elenco, trabalhando, colaborando conosco. Foi completamente diferente do Dudu. O Dudu, no meio do ano passado, ele, depois de ter sofrido aquela grave lesão, ficou quase 9 meses parado, sendo tratado de uma forma como nós tratamos todos os nossos atletas. Ele procurou o Cruzeiro, querendo se transferir para o Cruzeiro, e eu autorizei. O Dudu foi vendido no meio do ano, só não foi formalizado, e aí vocês viram aquilo tudo que aconteceu, foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, houve o envolvimento de torcida para que ele não fosse, ele não foi, e aí acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras. São situações completamente diferentes. O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos. Só antes da gente debater, ela foi lá, falou. Aí o Dudu respondeu nas suas redes sociais. Cadê a postagem do Dudu? O caminhão estava pesado e mandaram eu sair pela porta dos fundos. Minha história foi gigante e sincera, diferente da sua senhora Leila Pereira. Me esquece, a gente borrou, obrigada, Tonhão, ia dizer, omitiu ali. Ele tinha colocado um xingamento, mandado a Leila para um lugar, né? Mas rapidamente Dudu respondeu nas redes sociais neste tom aí, turma. Rapaz, que treta, hein? Essa é a realidade, porque ela falou de um lado, ele usou a rede social agora para se defender. Acho que já foi explícito agora, né, Jailson? Porque ao longo do último semestre, exatamente, isso já ficou muito claro que já não...
não prestava mais essa relação, como ficou abalado naquele vai, não vai, sai, não sai, enfim. Acho que agora a turma só expôs tudo isso. Ela já tinha deixado bem claro a insatisfação dela quando o Dudu não vai pro Cruzeiro, naquela primeira oferta lá no meio do ano. Ela disse também, eu espero que ele cumpra o que ele falou, que ele se acerte lá. Enfim, ele se arrependeu naquela ocasião, volta e agora fica um clima pesadíssimo. Agora vai ser aquela briga de rede social, porque, beleza, ela falou, tem que ver se agora vai ter algum tipo de resposta dela também, né? A Leila geralmente não dá esse tipo de resposta, mas ele respondeu da forma que ele poderia, porque ela foi lá na imprensa ali, né? Os amigos estavam ali cobrindo, falou, e o Dudu usou a rede social para se defender, porque a história... E aí, sim, realmente, a história do Dudu no Palmeiras, esportivamente falando, é indiscutível, é um dos maiores ídolos da história do Palmeiras. Tanto que na ocasião ele continua por conta da torcida e tudo mais, da torcida pedir ali, né, pra ele como uma parte da torcida, né, pedir para ele continuar, mas que final, né? Que final complicado. Né? O Palmeiras é muito grande para a Leila falar em nome da torcida. Porque o sentimento da torcida com o Dudu é completamente diferente. O Dudu é um ídolo do Palmeiras, o Dudu é um símbolo de um clube que venceu muito de 2015 para cá e em vários momentos ele foi o protagonista. Essa foto diz tudo. Exatamente. Obviamente o clube também entregou estrutura, né, o valorizou em vários momentos. Você tem, né, um casamento que deu certo nesse sentido. E aí eu acho que a Leila acabou levando muito para uma questão mais pessoal, né? E uma insatisfação de negócio que é válida, como o Jailson falou, porque teve a chance de arrecadar, de ter um retorno financeiro, para ele acertar com o Cruzeiro na última temporada. E agora ele foi, né, livre, né, para acertar com o Cruzeiro. Só que não gostei da forma como... Já falei isso aqui em outras oportunidades. A forma como trataram a saída do Dudu, eu acho que eles deveriam ter superado todas as divergências. Acho que ele merecia todas as homenagens possíveis, porque ele é um jogador marcante na história do clube, isso não vai ser modificado. E se ele saiu pela porta dos fundos, é mais uma visão da diretoria. Eu acho que não é uma visão da instituição e da torcida, principalmente. E essa do Rony aí, depois dessa, né? Praticamente falou, o casamento acabou. Qualquer coisa você fica nesse quartinho aí, espera... Aí ficando, tá tranquilo. Só para falar assim que as respostas são grandes, né? Mas vamos lá. Sobre o Dudu, ela começou a falar que, obviamente, a história do Dudu é a história também um pouco da Crefisa. Dentro do que foi, porque ele foi a primeira grande contratação da Crefisa e ele que eleva o patamar, traz todo o primeiro título. Mas ela começa a jogar coisas do tipo, porque ele renovou e a Crefisa que pagou, porque ele quis ir para a China, a Crefisa pagou. Então, tipo, ela começou a jogar algumas coisas, você fala, nossa, era para tanto, né? Então, assim, realmente devia estar muito entalado na garganta dela. E sobre o Rony, ela fala, a gente se acertou com o Fluminense, mas o jogador falou que não queria ir. Aí perguntam para ela, mas você acha que o ciclo dele acabou? Ela fala, eu acho que sim. E aí ela fala, mas se ele quiser ficar aqui, ele tem todo o carinho de todo mundo aqui dentro, então se ele quiser continuar, ele continua. Mas fica uma coisa também bastante insustentável. Depois dessa... O ciclo acabou, mas se quiser ficar é bem-vindo. Fica estranho, né? É uma situação complicada, assim, beleza, foi sincerona ali, verdadeira e tudo mais, mas depois dessa, sei lá, meio pesada, assim, né? Porque, você não faz mais parte não, tá? Mas se você... realmente o que o Donan falou, se quiser, fica aí. É complicado. Realmente, é porque o Rony ainda tem mais 2 anos de contrato, se eu não estou enganado, até o final de 2026, não é isso? Até o final de 2026. E, então, no Brasil, assim, aí é a minha opinião, no Brasil, o mercado do Rony tem uma questão lá com o Fluminense e tudo mais, dele não ter acertado ali o salário e tal, eu acho difícil que alguém pague o que o Palmeiras paga pro Rony aqui internamente. A questão que pega mais são os valores, né? Pega, o que ele quer e o quanto está escorado em um grande contrato. Exatamente, tem um contrato ainda de 2 anos, com uma remuneração significativa, então da parte da Leila, tá? Da parte da Leila é torcer para vir um mercado alternativo ali e fazer uma oferta pro Rony, porque aqui, internamente, acho o salário do Rony alto, e eu acho difícil algum clube que vá pagar o que o Palmeiras paga pro Rony. Até pelo Maná, eu acho o Rony até um jogador muito útil. E ele já foi muito importante no Palmeiras, né? Sendo decisivo em 2 títulos de Libertadores do Palmeiras. Só que se você for analisar friamente esse salário que ele ganha no Palmeiras, foi muito valorizado ali, né? A confiança que o Abel tem nele, o custo-benefício, a conta não fecha. Isso afasta muito possíveis interessados, né, de clubes brasileiros. Então ele está escorado em um grande contrato.
Aí também é uma gestão de carreira. O que ele prefere? Ficar com esse contrato, ganhando muito bem, mas não ter minutagem, não ter sequência, né, não desempenhar o futebol dele, ou ir para um outro clube e ser um atleta importante? Porque ele seria um cara importante, por exemplo, no Fluminense. É uma decisão do atleta. Agora o recado está dado, e muito bem dado pela presidente do clube. Outro recado também, Tonhão, é que aqui não tem excursão não, disse tia Leila. Hoje ela tava, né? Hoje a mulher Hoje ela tava. tava. Mas vamos ouvir então o que a Leila Pereira falou. Por que o Palmeiras não faz pré-temporada no exterior? Esse negócio de fazer pré-temporada, meus amigos e minhas amigas, no exterior, isso é para dirigente passear, tá? Porque não tem nenhum benefício para o atleta, não tem benefício financeiro para o clube, absolutamente nada. Isso é para dirigente passear lá na Disney, e isso eu não admito aqui no Palmeiras, sabe? Eu nem estou convidada porque eles sabem disso. Sabe? Eu não ganho financeiramente, esportivamente também não. O pobre do atleta já tem que viajar o ano inteiro com esse calendário insano, né? Aí na pré-temporada que ele pode ficar sossegado na cidade dele, com toda a estrutura do clube, vai para Disney, né? Ninguém quer ir para um país ou a cidade piorzinha, quer para Disney para dar um passeio, porque os dirigentes também não são de ferro, né? Eles querem passear, né? O pessoal quer lá ver o nosso patrão, né, Leila? Poxa vida, é divertido. Baita local, do armário. Baita local, vamos valorizar o Mickey. Mas, ó, vai muito ao encontro do que a gente dizia aqui, né, amigos? É um período importante de início de temporada, ainda nessa questão dos atletas estarem acomodados em casa com família, porque a gente sabe que depois, ao longo do ano, isso passa a ser muito raro, enfim. E aí a Leila fala de uma forma sincera, mas é o pensamento que a gente trazia, né? Justo nesse momento, vale a pena essa viagem? Vale a pena sair? Enfim, não só custo, gasto e tudo mais, mas pensando no que isso impacta na sequência. Da modo sincerona da Leila, né? Hoje ela tava que tava. Hoje ela acordou, né, e falou, hoje eu vou falar. Mas só, assim, o que eu penso disso é... A gente fala, né? Dezembro, janeiro, ali os 2 meses assim, de virada de ano geralmente são uma correria. E aqui o calendário brasileiro não dá tempo de fazer pré-temporada realmente, porque você mal acaba o brasileiro, já tem o Campeonato Paulista começando agora, os estaduais, enfim. E você mal consegue fazer com que os jogadores tirem 30 dias de férias. Já é muito complicado que isso aconteça. Então, realmente, você viajar, enfim, uma logística que você tem que fazer, sair uma correria danada para colocar isso ali em 10 dias, 15 dias, realmente talvez não vale a pena, falando desportivamente, falando assim, talvez não valha a pena. Como a gente estava falando do Flamengo, às vezes é muito mais questão do produto, tá? Do valor da marca do que do... É isso aí, pessoal. Como vimos aí, a Leila deu a letra aí, tá bem brava, bem exaltada aí, falou do Dudu, falou do Rony, e os comentaristas aí debatendo sobre esse assunto. Bom, a pré-temporada do Palmeiras já tá se iniciando, eu também concordo, é melhor ficar aqui no Brasil mesmo, perto da família, perto de casa, para não desgastar tanto o atleta. Aí, porque durante todo o ano vai ter essas viagens aí malucas. E vocês viram aí a treta, né, com o Dudu. O Dudu fez uma postagem aí na rede social. Infelizmente, aconteceu dessa forma, acabou dessa forma o casamento. Eu fico muito triste, que eu sou muito fã do Dudu, mas é o futebol e a vida que segue. Beleza, pessoal? Deixa o seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Tamo junto.